Muito bom poder voltar à Igreja Central de Florianópolis, a todos os nossos queridos irmãos e amigos, um feliz sábado. Feliz sábado a você também que nos assiste pela internet, pelo YouTube. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de adoração aqui na Igreja Central de Florianópolis. Obrigado às belas músicas do coral Vivace, que tem o compromisso de estar conosco no próximo sábado, lá em Tubarão, próximo domingo em Tubarão, onde nós teremos lá o nosso evangelismo na Igreja Central de Tubarão. Por falar nisso, só atualizando nossas agendas, hoje à tarde, às 15h, começa na Rádio Novo Tempo de Florianópolis o nosso curso bíblico interativo. Nós temos em cada semestre um curso interativo. E hoje à tarde, às 15h, começamos então o curso de Daniel, as profecias de Daniel. E no segundo semestre, a partir da última semana de setembro, nós iremos começar novamente o interativo com o curso de Apocalipse. Então, esse ano, os destaques serão esses dois livros proféticos. E dentro do programa missionário da Associação Catarinense, a gente começa hoje à tarde, às 15h, na Rádio Novo Tempo, e amanhã à noite, em todas as nossas igrejas, o mesmo tema estará sendo abordado sobre Daniel. E assim nós iremos por 10 semanas até o projeto Impacta Santa Catarina, no sábado 15 de junho. Então você está convidado a hoje a ouvir a rádio e também a assistir, porque nós faremos um podcast com mais 3 pastores. Serão 4 pastores hoje à tarde, e você pode acompanhar pelo YouTube da associação, que é Adventistas AC, e também pelo meu canal Arilton Oliveira. Então teremos o podcast e a Rádio Novo Tempo vai estar transmitindo ao vivo. Amanhã à noite, em todas as nossas igrejas, aqui também começamos Daniel, certo? Todos os domingos, por 10 domingos. Nós estaremos começando amanhã à noite, lá em Tubarão, o nosso evangelismo. Estamos reunindo lá 3 distritos pastorais. Estamos preparando um auditório para 500 pessoas. Ore por esse projeto. Amanhã começa. E no segundo domingo, o Coral Vivace vai estar conosco lá para nos ajudar. Na terça-feira, estaremos começando na sede da nossa associação aqui, no novo espaço que foi construído, uma classe bíblica também de Daniel. Nós temos 120 vagas. Então, se temos amigos nessa manhã que desejam participar dessa classe, que querem aprender mais do livro de Daniel, em algum momento, nesta manhã, você me procura, me dê o nome e telefone, e a gente vai matricular você nessa classe. Vai ser lá na associação, na Rua Gisela 900, 10 terças-feiras. Um auditório para 120 pessoas que foi construído, toda terça. E todas as quartas nós faremos o mesmo projeto lá em Porto Belo, na igreja do Perequê. Então, para aquela região, toda quarta, às 20h. Abra sua Bíblia comigo, vamos então à nossa meditação dessa manhã. Lucas capítulo 15. Cantamos a respeito da graça uns instantes atrás. Pecado não se explica, diz a letra dessa música. Pecado se paga. Que linda letra foi construída. A graça mostrou o caminho de volta, e nós somos devedores a essa graça maravilhosa. Cantou o coral também a respeito da dracma que foi achada. Todas as dracmas foram achadas. E é em Lucas capítulo 15 que você encontra 3 parábolas, justamente a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Aí estão as 3 parábolas. Se você observar um detalhe, no verso 8 de Lucas 15, Lucas 15, 8 começa assim: ou qual é a mulher? A ideia aqui é de continuidade do que vem sendo dito anteriormente. Ou qual é a mulher
está continuando o que vem sendo narrado. Se você olhar para o verso 11, continuou certo homem. Com essas expressões, nós concluímos de que as 3 parábolas de Lucas 15, elas foram contadas na sequência. Não foram ditas em momentos, em tempos diferentes. Elas foram contadas uma após a outra. E quando você conta 3 histórias com o mesmo fundo moral, e qual é o fundo moral? A perdida foi achada, o perdido foi encontrado. Você percebe que Jesus quer enfatizar muito bem uma lição. E qual é a lição que ele quer enfatizar ao contar essas 3 parábolas na sequência? Você encontra motivo nos versos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem é que se aproximava de Jesus? Publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos. Interessante que esse povo da Receita até hoje é odiado, né? Eu estou falando isso porque ontem mesmo eu fiz a minha declaração e a gente devolve lá 27% e meio, né? Já me corrigiram os contabilistas aí, né? Devolve 27,5% para não ter segurança, para não ter educação, para não ter lazer, para não ter saúde. E aí temos que pagar planos extras para você ter essas coisas. Bom, mas isso tudo está com os dias contados, né? Porque está chegando um reino que jamais passará e que resolverá todos os problemas. Você está rindo, né? Que você dá contábil, né? Conheço você. Né? Se esconde não agora. Os cobradores de impostos eram judeus, a serviços de Roma. Eram traidores da pátria. É claro que a taxação de um país, quando feita de forma justa e usada de forma honesta, todos nós temos que respeitar. Mas isso não acontecia nos dias de Jesus. É por isso que os cobradores de impostos eram pessoas ricas, porque além de cobrar aquilo que Roma exigia, eles cobravam a mais para se enriquecer. Então eles eram odiados pelos judeus. Interessante que eram eles que se aproximavam de Jesus. E aí diz o texto, também os pecadores. Os pecadores, a palavra já diz, né? Eram as prostitutas, os homicidas, os adúlteros. Eles se aproximavam de Jesus. Por outro lado, diz o verso 2, murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores. Quem eram os escribas e fariseus? Eram os religiosos. Eram os cristãos da época. Então, os cristãos criticavam Jesus porque ele se associava com pecadores. E foi por causa desse motivo, dessa crítica que ele sofreu, é que ele contou as 3 histórias. Eu queria muito rapidamente meditar com vocês nas lições da 3ª história, que aparece no verso 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me da parte dos bens que me cabe, e lhes repartiu os haveres. O auditório de Cristo era composto de pessoas judias. E na cultura daqueles dias, você pedir a herança para um pai era o mesmo que desejar que ele morresse. Porque de fato a herança só deveria ser dividida na morte. Mas pedir a herança em vida é dizer, eu prefiro que você morra. Então a relação de um dos garotos com o pai não era boa. Na história vai dizer que os 2 não tinham boa relação com o pai. Então, quando Jesus começou a contar a história, o seu auditório olhou para aquilo e começou a odiar o garoto da história. Como é que é? Esse rapaz pediu a herança com o pai em vida? Sim, é a história que Jesus começou a contar. E o auditório de Cristo ficou já chateado com esse garoto.
Mas Jesus virou mais uma página da história e disse assim, verso 13: passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Quando Jesus contou isso, o ódio pelo garoto aumentou. Por quê? Porque ele não só desejou a morte do pai, como ele gastou metade dos bens do pai vivendo dissolutamente. O que quer dizer isso? Nas palavras do irmão mais velho no final da história, é que ele gastou tudo com os prazeres, com falsos amigos e prostitutas. Ele gastou tudo, a metade, tudo que ele tinha, a metade que o pai lhe deu, que o pai tinha. Aí o ódio por esse garoto aumentou ainda mais. Mas Jesus virou mais uma página. Verso 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar o quê? Necessidade. Aí eles começaram a gostar da história. Não, a história está ficando boa, o enredo está melhorando. Desejou a morte do pai, queimou toda a fortuna, lei da semeadura e da colheita, começou a passar necessidade, bem feito, é isso que ele merece. Jesus virou mais uma página da história. Verso 15: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este mandou para os campos aguardar o quê? Porcos. Só que na Bíblia o porco é imundo, lá em Levítico 11, verso 7. Ninguém deve comer carne de porco, isso é pecado, a Bíblia condena. Na Bíblia o porco é imundo, não deve se comer sua carne, e na história foi dita que ele foi viver com os porcos. Os judeus não comiam porcos, não tocavam em cadáver de porco, e pensou assim, olha que legal a história, né? Muito bem, passou necessidade, agora vai viver com os porcos, com esses animais imundos. Parabéns, é isso que você merece. Eles estavam gostando agora da história. Jesus virou mais uma página. Verso 16: ali desejava ele fartar-se de quê? O que diz a sua Bíblia? Das alfarrobas que os porcos comiam. Ele passou a comer o quê? Lavagem. Lavagem com os porcos. Quem aqui nunca viu alguém colocar lavagem para os porcos? Levante a mão. Nunca viu? Só esse garoto? Todo mundo já viu? Não, outros não viram, né? Eu já vi. O que é lavagem para porco? É o resto que tudo que sobra. Mistura tudo, já azedando, taca uma água ali, vai lá no coxo dos porcos e joga, e os porcos vêm correndo, porque eles gostam daquilo. Então, quando Jesus disse que esse jovem começou a comer a lavagem com os porcos, lá no chiqueiro, lá na pocilga, eles gostaram da história. Está vendo? Foi desejar a morte do pai, queimou tudo que o pai deu para ele, é isso que ele merece. Lei da semeadura e da colheita. Aqui se faz, aqui se paga. Mas a história não havia acabado. Verso 17: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui faço o quê? Morro de fome. Verso 18: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E nisto, verso 20: e levantando-se, foi para seu pai. O que fez esse garoto? Primeiro, caindo em si. Sabe que cedo ou tarde na vida nós precisamos passar por essa experiência. O que é a experiência de cair em si? É de você se tocar, é de você ser tocado, é de você perceber que a vida não é apenas isso que você vê, é você perceber que o tempo que nós temos aqui é um tempo de preparo. Para quê? Para a vida eterna que nos aguarda quando Jesus voltar. Esta visão não pode sair diante de nós. Nós estamos aqui, nós não somos daqui.
Nós somos peregrinos em terra estranha. O nosso lar não é aqui, o nosso lar é no céu. Nós vamos para o céu. Morar quanto tempo lá? 1000 anos. E depois de 1000 anos voltaremos para essa terra, que será renovada, voltará a sua beleza edênica, e nós viveremos por toda a eternidade nesse planeta. Amém? Amém? Essa é a nossa visão. Cair em si significa que em algum momento da sua vida, você percebe que você está alienado de Deus, longe da casa do Pai. O Pai te ama, lá você tem comida, lá você tem atendimento a todas as suas necessidades. Então ele tomou uma decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, eu vou voltar para a fazenda. E ele começou a ensaiar um discurso. Na Bíblia diz assim, o discurso era assim: quando eu chegar diante do meu pai, eu vou dizer: Pai, eu pequei contra o céu diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, porque eu desejei a tua morte, eu gastei o teu patrimônio, mas se o Senhor puder, trata-me como um dos teus trabalhadores. E aqui, trabalhador quer dizer a mesma coisa que escravo. Se o Senhor puder me receber de novo na fazenda, pelo menos como escravo, em troca do alimento, será melhor do que de onde eu estou vindo, da pocilga com os suínos. E reunindo suas últimas forças, decorou esse discurso e começou sua caminhada de volta. Quem é que traz uma pessoa de volta para casa? É obra do Espírito Santo. Esse caindo em si quer dizer que o Espírito Santo começou a alcançar a mente e o coração desse jovem, desse filho rebelde, e ele agora desejou voltar para a fazenda do pai. Aí o auditório de Cristo, que estava gostando da história, foi agora para o nível do suspense. O que vai acontecer agora? Ele voltou para casa? Tá, mas aí, o pai vai recebê-lo? Certamente não, né? Chegamos ao verso mais lindo para mim da história, verso 20. Lucas 15, verso 20. E levantando-se foi para seu pai. Aí o verso diz assim: vinha ele aonde? Longe. A minha Bíblia diz ainda longe. Quando o quê? Quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Que história, irmãos! Vinha o filho ainda longe quando o pai o avistou. Só há uma possibilidade de você avistar alguém quando ele ainda está longe, quando é simplesmente uma silhueta na estrada. E sabe qual é a possibilidade? É você nunca ter tirado os olhos da estrada. Assim foi com esse pai. Eu consigo imaginar esse pai da história consertando as cercas da fazenda com os empregados, mas os olhos na estrada, e no coração o pai dizia assim: um dia meu filho volta. Ele foi embora, mas eu amo, um dia ele volta para casa. Eu consigo imaginar esse pai na fazenda tosqueando as ovelhas com os empregados, mas os olhos lá na estrada, e no coração o pai dizia: um dia meu filho volta. É por isso que o pai o avistou quando ele estava ainda longe. E quando o pai viu o filho ainda longe, o que ele fez? Começou a tecer críticas, começou a criticar a postura do filho, começou a acusá-lo pelos seus erros, lamentou-se com os empregados. O que o pai fez? Ele correu. É a única vez na Bíblia que vai dizer que Deus corre. Mas quando Deus corre, Ele corre na direção de você, do pecador, na sua direção. Ele corre na sua direção. O que o pai fez? O pai o abraçou e o beijou. Se você pegar o próximo verso, ele vai registrar o discurso do filho.
Mas olha o que diz o filho: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém... Você percebe que o pai interrompeu o discurso do filho? O filho não disse todo o discurso. O filho havia preparado um discurso que tinha uma segunda parte. Na primeira parte era uma confissão, na segunda parte era um pedido. E qual era o pedido que ele iria fazer ao pai? Trata-me como um dos teus escravos. Mas o pai não disse, não deixou-lhe dizer isso. O pai impede a continuidade do discurso. O pai interrompe o filho. Quando o filho confessa, o pai não deixa que ele peça para ser um escravo na fazenda. Por quê, irmãos? Porque escravos o pai tinha muitos, mas filhos ele só tinha 2. O pai não quer mais escravos na fazenda. O pai quer filhos. Quando você volta para os braços do pai, você não é tratado como escravo. Você é recebido como filho. E como filho, a graça devolve a você tudo que o pecado lhe tirou. O pai trouxe a melhor roupa, vestiu, colocou um anel no seu dedo, sandália nos pés, trouxe o novilho cevado e deu uma festa. Ou seja, ele fez tudo o que podia para restituir ao filho a sua posição original. Vestes novas, anel no dedo, símbolo da propriedade, sandálias nos pés e ainda uma festa. É assim que Deus lida com aqueles que voltam. As pessoas que estavam ouvindo Jesus ficaram maravilhadas com o seu ensino. E é claro que você já percebeu que nessa história o Pai é Deus. E quem é o Filho? É esse planeta rebelde. Somos nós, que um dia nos afastamos do Pai, mas temos a oportunidade de voltar para casa. Pois nós iremos testemunhar a partir de agora 4 pessoas que nesta manhã estão voltando para a casa do Pai. E o pastor Dirceu vai entrar no tanque batismal agora, com as candidatas que nós teremos e os candidatos. Nesta manhã, nós iremos testemunhar filhos e filhas que voltam para casa. A graça mostrou o caminho de volta. A graça sinalizou em que direção essas pessoas devem seguir. E elas tomaram nesta manhã a decisão de voltarem para casa. Interessante que depois que o pai restitui ao filho todas as coisas, chega quem? O irmão mais velho. Quando o filho mais velho, diz o verso 25, aonde estiver o filho mais velho enquanto a festa começa? No campo. O que o filho mais velho fazia no campo? Trabalhava. Ele estava trabalhando. E quando voltava ou aproximasse da casa, ouviu a música e as danças, e ele chamou um dos criados e perguntou: o que está acontecendo? O criado respondeu: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. O que era novilho cevado na cultura judaica? Era um bezerro que eles guardavam com muito carinho para uma ocasião especial, quando ele então deveria morrer. E quando o filho então se aproxima do pai e diz aí que ele está dando a festa, o filho mais velho não queria entrar. Mas ele respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, com prostitutas, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Isso não está certo.
Eu te sirvo a vida inteira, eu nunca te dei trabalho, eu trabalho para o Senhor como um escravo, o Senhor nunca me deu um cabrito. O que a gente percebe nessa história? Que Deus tinha 2 filhos perdidos. Um estava fora e o outro estava dentro de casa. E aí fica a reflexão. Quem é você na história? Você é alguém que vive no redil, na fazenda, como um escravo? Você é o filho que está longe e precisa voltar? Pensa nisso. Maurides. Bom dia, Igreja de Deus. Este é o momento mais lindo, o momento mais festivo aqui na terra e também lá no céu. E nós hoje temos a alegria de ter conosco o nosso querido irmão Aldo. O irmão Aldo, ele nasceu em Havana, em Cuba, e em novembro do ano passado, ele chegou aqui na nossa cidade e ele foi abraçado pela equipe da ASA. E eu agora gostaria de convidar todos os nossos irmãos e as nossas irmãs da equipe da ASA, Assistência Social Adventista, não é? Que abraçou o nosso querido irmão Aldo, e ele também participou do Espaço Novo Tempo. Os nossos irmãos do Espaço Novo Tempo também estão convidados a estar conosco para esta linda festa espiritual. E o seu verso predileto está em Apocalipse, capítulo 21, e o verso 4. No novo céu e na nova terra, que Deus prometeu para todos nós, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E este é o verso que motivou o nosso querido irmão Aldo a vir até aqui neste momento. Que Deus seja louvado por este momento. A irmã Angelita é a diretora da ASA. Essa semana nós tivemos uma reunião e eu fiquei admirado, e certamente vocês ficarão, pelas muitas pessoas que a ASA tem atendido e pelo trabalho belíssimo de recuperação e apoio a pessoas que às vezes estão aí sem ninguém e a ASA tem abraçado. Obrigado, irmã Angelita, que Deus abençoe esse ministério e também a todos que participam. Deixa eu ver tirar o microfone para mim. Eu vou pedir para participar. Segura aqui para mim. Estimado irmão Aldo, conforme a sua profissão de fé, de seguir a Jesus e também as suas verdades, como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A exemplo do nosso querido irmão Aldo, também o nosso irmão Marco Aurélio Gonçalves. Quem é o Marco Aurélio Gonçalves? Ele é um bicampeão de surf. E já por 5 vezes ele sofreu AVC. E ele disse para mim, se Deus não me levou ainda, é porque Ele tem um plano para a minha vida. E com certeza Deus tem um plano para esse nosso querido irmão, que foi abraçado também pela equipe Novo Tempo, pelo Espaço Novo Tempo, aonde ele estudou a Bíblia, aonde ele aceitou a Cristo, e hoje ele está sendo acompanhado pelo irmão Dirceu Gomes Ribeiro, que o conduziu das ruas desta cidade para um local onde ele está abrigado hoje, estudando a palavra de Deus, e também sendo alimentado espiritualmente por todos os nossos amados irmãos que estarão neste momento tendo o privilégio de acompanhá-lo. O nosso querido irmão Marcos, ele tem alguma deficiência motora, então está sendo acompanhado pelos nossos diáconos
que estarão também entrando no tanque batismal neste momento. Todos aqueles, então, que acompanharam a decisão do nosso irmão estão convidados a vir até a frente para acompanhar conosco a equipe da ASA e também os nossos irmãos do Espaço Novo Tempo. Se quiserem, podem vir até a frente neste momento para acompanhar de perto a decisão mais importante da vida, que é aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus seja louvado por este momento. Estimado irmão Marcos, conforme a sua profissão de fé em aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador e seguir a sua verdade, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto os nossos irmãos estão aqui abraçando o nosso querido irmão Marcos, nós gostaríamos de lembrar que a festa não se limita a esta manhã. Nós temos também o nosso irmão Antônio, que é o irmão da nossa querida irmã Marta, que hoje à tarde estará sendo batizado ali nas águas do Abraão. Aqueles que quiserem acompanhar também estão convidados para estarem acompanhando esta linda festa, logo mais às 14 horas, ali no Abraão. Mas temos também a irmã Solange. A irmã Solange está hoje realizando o seu sonho de entregar a vida ao nosso Mestre através do batismo. E o verso o texto bíblico que inspirou a sua decisão é Isaías 54, do verso 1 até o 17, aonde fala do futuro glorioso de Sião. E a irmã Solange não poderia ficar de fora desta promessa que Deus promete, desse futuro glorioso. Irmã Solange também estudou a palavra de Deus e hoje ela está tomando a decisão mais importante dessa vida. Deus seja louvado, minha irmã. Querida irmã Solange, louvado e exaltado seja Cristo pela decisão que você tomou. Ao ser batizada nesta manhã, teus pecados serão todos perdoados. Teu nome será escrito no livro da vida lá nos céus, e que lá ele permaneça, até que Jesus volte para buscar a todos nós. Em obediência à ordem de Cristo, como ministro do Evangelho, eu te batizo nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A irmã Solange também acompanhou o estudo aqui no Espaço Novo Tempo e os nossos irmãos da Novo Tempo estão aqui para lhe dar um abraço, irmã Solange. E agora eu vou passar o microfone para o pastor Rafael, para ele fazer a apresentação da Melissa. Obrigado, irmão Eurides. Amigos, a Melissa, mais conhecida como Mel, pelos nossos jovens queridos aqui da Igreja Central de Florianópolis, ela arrastou uma turma também lá de Brusque, né, para participar aqui deste momento especial. Eu gostaria de convidar os nossos jovens também aqui da Igreja Central de Florianópolis
que abraçaram a Mel, estiveram ali junto com ela nesta etapa, que possa estar aqui conosco. Amigos, a Mel, há uns 5, 6 meses, começou a se aproximar da nossa igreja, da nossa classe, dos nossos amigos. Já participou da nossa missão Caleb no início do ano. E em seguida ela manda uma mensagem: pastor, eu tenho uma curiosidade sobre isso. E nós vamos lá, tentamos trabalhar, mostrar para ela na palavra de Deus o que a Bíblia quer dizer sobre aquele assunto. E agora, umas 3, 4 semanas, ela pediu: pastor, eu queria um estudo sobre o livro de Provérbios. E estou eu lá procurando de um lado, de outro, e um pastor amigo conseguiu um grande estudo abençoado sobre o livro de Provérbios. E aqui está a nossa amiga decidindo então selar a sua vida com Cristo Jesus. O verso bíblico que a Mel ama, ela diz que está no livro de Provérbios 24:16, que diz o seguinte: porque ainda que o justo caia 7 vezes, ele sempre terá forças para começar novamente a vida, mas os perversos serão arrastados pela calamidade. Mel, que você possa contar sempre com essas pessoas que estão aqui com você hoje, você possa contar com porção dobrada do Espírito Santo e principalmente com a graça de Cristo sobre a sua vida. Que Ele te abençoe. Minha querida amiga e irmã em Cristo, aceitaste a Jesus como teu Salvador pessoal. Nesta manhã, teus pecados serão todos perdoados e teu nome escrito lá no livro da vida nos céus. Que você permaneça leal ao caminho do Senhor, até que Jesus volte para nos buscar. Em obediência à ordem de Cristo e como ministro do Evangelho, eu te batizo nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A família está presente aqui também, né? Ó, benção, vem dar esse abraço gostoso nela então. Que momento especial esse, quando nós tomamos nossa decisão por Cristo. Que alegria a igreja sente nessa manhã, estar recebendo esses novos irmãos e irmãs como membros do corpo de Cristo. Deus abençoe mesmo. Vamos voltar um pouquinho à história que Jesus contou. Eu terminei minha reflexão nessa manhã perguntando: quem é você nessa história? Você é o filho que foi para longe do pai e percebe que longe de casa você não vai ser feliz? Ou você é o filho que está dentro de casa, mas não se comporta como filho, mas como um escravo? Nas palavras dele: há tantos anos te sirvo, e o Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar. Quando o pai volta para conversar com esse filho mais velho, o pai diz para ele: filho, tudo que é meu é seu. Você não precisava ter pedido um cabrito. A fazenda é tua. Mas ele vivia dentro de casa como um escravo. Eu não sei se você é o filho que foi para longe, ou talvez alguém que se perdeu dentro de casa. Mas eu queria fazer um convite para você.
Quem sabe nesta manhã de sábado, o Espírito Santo não toca no seu coração e você toma a mesma decisão que o filho tomou quando estava longe da fazenda: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O pai chama você para se levantar e voltar para casa. E eu queria agora fazer uma oração especial com você, que depois de assistir esse batismo, de meditar nessa história, tem no seu coração o desejo de um dia também voltar aos braços do Pai e passar pelo batismo. Tem alguém nessa manhã que quer dizer assim: pastor, eu quero me preparar também para em breve ser batizado, como eles foram agora. Eu também quero voltar para casa. Eu quero fazer parte da família que se prepara para os céus. Tem alguém? Deixa eu ver a sua mão. Tem alguém? Tem. Temos amigos aí. Eu queria convidar você a vir aqui à frente receber uma oração. Você pode vir, por gentileza? Você que está na galeria, que também tem desejo no coração de um dia ser batizado, vem aqui à frente, eu quero orar com você também. Desce aí da galeria, vem aqui, tomando a sua decisão de se entregar a Cristo e de em breve também ser batizado. Pode vir aqui à frente, eu quero orar com você. Sejam muito bem-vindos. Venha, meus amigos. O Pai está chamando você de volta para casa, para a fazenda. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Bem-vindas as crianças. Tem mais alguém que quer vir? Venha, é o seu momento. Pastor, eu também quero me preparar para ser batizado um dia. Então venha aqui à frente. Se levanta e vem, não fique aí sentado. Lembra do filho da história? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O pai está te chamando, você tem que se levantar. Você não pode ficar sentado longe de casa. Longe do pai você nunca vai ser feliz. Você precisa voltar para a casa do pai. É junto ao pai que nós encontramos felicidade, alegria e satisfação. Seja bem-vinda. Quantas crianças estamos recebendo aqui? Eu queria fazer uma oração especial por vocês, para que Deus possa abençoar todos e cuidar de vocês. A igreja vai cuidar e vai abraçar vocês e vai ajudá-los nessa caminhada. Orem comigo. Pai, muito obrigado porque a história que o Senhor contou há 2000 anos atrás, ela se repete nessa manhã. Nós percebemos que longe da fazenda não existe felicidade. Separados do Pai, estamos mortos espiritualmente. Mas muito obrigado porque Teu Espírito tem tocado em nosso coração. Ele quem nos faz desejar voltar para casa. Obrigado por esses que vieram aqui à frente nesta manhã, tomando a decisão de se entregarem a Cristo e de se prepararem para em breve também serem batizados. Pai, abençoe a cada um deles, que eles possam ser guardados e protegidos pelo Senhor, e que eles em breve tenham uma oportunidade de também serem batizados. Colocamos todos eles em Tuas bondosas mãos nessa manhã, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.